O GBUX trabalha pelos números que realmente importam na sua vida, os que lembram bons momentos. Os planos Vida Longa GBUX garantem proteção na medida certa para a sua família. Associados GBUX também contam com uma ampla rede de convênios, são descontos em diversos estabelecimentos. Afinal, ver você e sua família feliz é um valor que faz toda a diferença. O Banrisul te conecta com soluções em tecnologia para uma vida digital. Por exemplo, tem Vero, bom para quem paga e para quem recebe. O Home Banking, que põe a agência no seu computador. Tem M-Banking para o celular. Banrisaque Digital para sacar sem cartão. E ainda o Office Banking para controlar a sua empresa onde você estiver. Acesse banrisul.com.br/te conecta e saiba mais. Banrisul Digital. Clique e simplifique. O futuro da minha filha depende de muitas coisas. Depende de amor, de muito carinho, de boa educação, saúde e de oportunidades. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos uma ampla rede de políticas sociais que envolve o governo do estado, as prefeituras, as entidades sociais e as comunidades. Mesmo assim, a gente sabe que dá para melhorar muito mais. É por isso que o governo do Rio Grande do Sul está enfrentando a crise nas finanças públicas, cortando gastos desnecessários, renegociando a dívida com a União e modernizando o Estado. Porque o desenvolvimento tem que ser econômico, social e humano. Qual o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Esse aplicativo é do Sintaxi. A qualquer hora acesse e baixe. Não perca tempo e baixe agora. Pra chamar é rapidinho. Tem um táxi bem pertinho e tá chegando sem demora. Aplicativo Sintaxi, o jeito mais fácil, rápido e seguro pra você chamar o seu táxi. Tudo bem? A sua mania na TV está no ar. Sempre com a força de Zafari. Economizar é comprar bem. Banrisul, o grande banco do Sul. GBUX Previdência Privada e o aplicativo de Sintaxi. 35% de desconto para você no taxímetro e uma frota de elite. Começo apresentando os convidados desta noite. E a presença do deputado combativo, atuante, deputado Thiago Simon, que hoje vai nos falar sobre a situação nacional que vivemos, a instabilidade do governo Temer e também um assunto que está sendo debatido no Rio Grande do Sul com relação às privatizações de algumas companhias, como a CE, como a Sulgás, e também a possibilidade do plebiscito pedido pelo governador para você decidir se privatiza ou não. É um bom assunto. Deputado, o programa promete hoje. Prazer enorme estar aqui contigo, Bibo. Acho que é um tema muito relevante, muito atual. A decisão, a iniciativa da Assembleia hoje realmente vai desencadear um amplo debate na sociedade que vai fundamentalmente discutir qual é o Estado que nós queremos. Perfeito. Vamos saber também sobre a empresa ideal, a empresa que pode vencer no mercado. Porque eu entrevistei há um mês atrás, no máximo, o presidente da Junta Comercial aqui de Porto Alegre, que está completando 140 anos. E o presidente me disse o seguinte: a maioria das empresas no Rio Grande do Sul, a maioria dura 6 meses apenas. É muito pouco tempo. Empreendedorismo fracassado. A maioria das empresas, eu perguntei várias vezes ao presidente, mas tão pouco assim? Tão pouco assim. Quantas abrem por 6 ano? meses. Quantas abrem por ano? Quantas abrem, eu não lembro quantas são. Mas são muitas. Uhum. São muitas mesmo. Mas durar 6 meses uma empresa? A maioria das empresas, a média, 6 meses. É inacreditável. Eu fico feliz porque eu tenho meu CNPJ, o mesmo, há 29 anos. Vou completar 30 anos de empresa. Claro que já tive problemas, já recebi multa, como todo mundo recebe, mas estou aí firme, aguentando com o meu CNPJ. Porque é fácil, às vezes, o empresário, quando tem muita multa ou encargo trabalhista, o que faz?
tira o CNPJ, vai para outro, vai enrolando, muitos põem laranjas, mas não, isso eu gosto, eu estou aqui firme há 29 anos. Mas sabe, Bibo, se me permite, eu conheço o Copchina, né, e fui conselheiro do SEBRAE, diretor de desenvolvimento do governo do Estado, conheço, assim, esse métier do empreendedorismo, das políticas públicas, acompanhei muitas pesquisas sobre os fatores de mortalidade precoce de pequenas empresas. Essas médias, elas vinham aumentando, né, a taxa de sobrevivência, sim, principalmente das micro e pequenas empresas que perfazem 99%. Nos últimos 4, 5 anos... Mas nos últimos 2 é que deu um exatamente, eu ia chegar nesse ponto, né? Com essa recessão fortíssima, e um dos fatores mais críticos é justamente a questão do acesso ao crédito, não é? Com a recessão, a queda dos mercados. Juro altíssimo. E juro altíssimo. Custo do Brasil, ninguém sabe que mais que o juro é o acesso ao crédito. Fui presidente da Portosol Microcrédito, que é uma instituição de microcrédito, que ela justamente trabalhava com políticas de crédito para pequenas empresas informais ou que tinham restrições cadastrais. Elas não tinham acesso ao sistema financeiro tradicional. Então, a Portosol tinha um agente de crédito que conhecia a realidade dessa empresa e podia apostar muitas vezes na empresa informal, que não conseguiria crédito ou no banco ou a 20% ao mês no agiota, e ela conseguiria 4% ao mês. Então, assim, a questão do crédito para o pequeno negócio é fundamental. Sim. E nessa recessão, infelizmente, o crédito evaporou. Sim, e a juro altíssimo. E outro problema do micro, o pequeno empreendedor também, é a questão trabalhista. Hoje, eu li uma grande matéria sobre o Brasil na questão trabalhista. Quem mais tem ações trabalhistas no mundo, disparado, é o Brasil. 60 milhões de ações. Isso aí. E segundo lugar, pelo que eu vi, seria a França, em torno de 80 mil. 80 mil. É muita diferença. Uma vergonha. Então, ser empreendedor, ser empresário hoje, olha, é coisa do outro mundo. Mas eu, falando de empresário, vou aproveitar que aqui está o Rubens Bender, ele que dirigiu o marketing do Carrefour durante um bom tempo na Europa, também esteve no marketing da Williams de Fórmula 1, conhece empresas e empreendimentos. Já estamos começando, é informal, apenas apresentando os convidados, mas já que o deputado colocou muito bem a situação, como é que você vê a realidade para o empreendedor hoje no Brasil? O que o deputado abordou aí é o que acontece, por que os grandes grupos multinacionais vêm ao Brasil? Tá? Por que o varejo brasileiro está sendo dominado? Os 3 maiores, o Grupo Zafari enfrenta os 3 maiores grupos do mundo aqui no Brasil. Porque, em função do crédito, realmente, esses grupos vêm para o Brasil com captação internacional, um preço baixíssimo, e vêm aqui no maior cassino financeiro. Esses grandes grupos, mesmo tendo um que eu dirigi, 25% dos negócios deles no mundo estavam no Brasil, sob o ponto de vista físico. Mas o resultado financeiro é 50% do resultado global era feito no Brasil. Você vê o seguinte, Bebo, 25% das operações. Sim, mas eles pegam dinheiro a baixo custo no exterior. E vem aqui no Brasil para trabalhar nessa taxa de juros, competem com essa taxa de juros, não é com a taxa de juros, com a remuneração do mercado. Eles aplicam o dinheiro aqui. E tem as empresas brasileiras lutando contra esses gigantes. E quando chega, então, nas pequenas e médias empresas que não têm acesso, você vê essa total destruição da economia. Se tu me permite, Bibo, ainda por cima, essas empresas do varejo, ainda mais essas multinacionais, elas acabam fazendo do setor financeiro o seu métier e acabam criando produtos, não é? E até, por exemplo, lançando cartão, seguro, e o sujeito que entra no cartãozinho ali do supermercado e acaba entrando no rotativo, é o mesmo sistema, não é, do rotativo tradicional, que acaba entrando em 300%, 400%, 500% ao ano, e aí vira uma bola de neve. Bem, o programa está prometendo, hein? Estou gostando, bem interessante. E como é que você, que está assistindo ao programa, fica nessa situação? Qual é a sua situação emocional, com tanta instabilidade, juro altíssimo? Se é um empreendedor, então não sabe para que lado vai. Vai comprar um carro? Ah, não vou mais comprar porque não sei o que vai acontecer. Ah, vou trocar a geladeira? Não, vou esperar um pouquinho, pode ser que piore. Além disso, tudo que está acontecendo no Brasil, ainda tem
uma certa preocupação que muitos já estão tendo com relação a uma provável guerra lá na Coreia do Norte. Muita gente está colocando isso na balança. Estoura uma bombinha atômica no mundo, a economia vai lá para não sabe onde. Um cara estável emocionalmente como o Trump, né? Pois é. Não, é difícil. Não, e o maluco o Kim Jong-un também, da Coreia do Norte. Então, uma bomba atômica, olha, ele está prometendo a qualquer momento agora um teste com um míssil balístico intercontinental. E aí, se estoura uma bomba atômica, não vai ser uma só. Como é que fica a situação de quem já está com medo de investir? O dinheiro não está circulando. Até contar essa história do dinheiro circular, a importância. Mas deixa eu te apresentar a vocês aqui a nossa psicóloga, que vai falar da instabilidade emocional que estamos vivendo. Todos estão vivendo essa instabilidade. Qualquer coisa que se possa fazer, investir, comprar, imóveis estão parados. Está tudo difícil, porque a economia está instável, não existe segurança. O governo é instável. Temer fica, não fica. Na estabilidade, as pessoas tendem a resguardar, é isso? Vamos falar sobre essa situação emocional. Mas a importância do dinheiro circular. Eu tenho um exemplo, deputado, que é bem simples de entender. O quanto é importante o dinheiro circular. Dinheiro parado, a economia afunda, quebra. Um exemplo bem prático, bem fácil de entender. Uma cidadezinha no interior, nessa crise que estamos vivendo, crise violenta, todo mundo devendo para todo mundo, uma cidade pequena. Aí chega um mascate, que é um vendedor, com a sua mala, chega na cidade e vai tentar vender o produto dele. Aí ele chega no hotel da cidade, tem um hotel na cidade, chegou às 7 da manhã, chegou cedo no hotel, chega para o dono do hotel, olha, eu vou visitar meus clientes e vou parar aqui no hotel. Quanto é que é a diária? A diária é R$100. Bem, já vou deixar pago aqui, tá ok? 7 da manhã, R$100, deu R$100. E vou sair visitar meus clientes. O dono do hotel pegou esses R$100 e foi pagar a padaria que ele estava devendo há um tempão. O dono da padaria estava devendo para o dono da sapataria. Deu R$100 para o dono da sapataria. O dono da sapataria foi pagar a loja que estava devendo, a loja ali, qual é a tua loja ali? Salem. A Salem, estava devendo na Salem, chegou lá, pagou a Salem. E assim foi indo várias pessoas, umas pagando as outras com os R$100. Até que chegou um momento que o dono de uma floricultura recebeu os R$100 e disse assim, pô, a minha filha fez festa na semana passada e os tios dela estiveram aqui e eu fiquei devendo para o hotel. Aí o dono da floricultura chegou e pagou R$100 para o hotel. O hotel recebeu aqueles R$100. Nesse momento, ele recebe os R$100, 9 da manhã, 10 da manhã no máximo, chega o viajante e diz para ele, olha, o senhor não me leva mal, mas eu não vou ficar na cidade porque não consegui falar com ninguém e ninguém está com dinheiro para investir. A crise está muito grande. O senhor não me leva mal, não subi, eu posso pegar meu dinheiro de volta? Não, o senhor nem subiu, tudo bem. Ele pegou os R$100 e foi embora. Os R$100 dele, várias pessoas pagaram e a economia circulou. E ele levou os R$100. A importância de circular o dinheiro. Esse é um exemplo, deu para entender? Lógico. Girou o dinheiro e voltou para o mesmo. E todo mundo pagou. Então, se a economia está parada, não está circulando, se o dinheiro não circula, aí a tendência é da crise aumentar bastante. Mas eu acredito que as coisas tendam a melhorar. Vamos aos inigualáveis apoiadores. Vou com saudades, mas eu volto. Esse aplicativo é do Sintaxi. A qualquer hora, acesse e baixe. Não perca tempo e baixe agora. Pra chamar é rapidinho, tem um táxi bem pertinho e tá chegando sem demora. Aplicativo Sintaxi, o jeito mais fácil, rápido e seguro para você chamar o seu táxi. O Banrisul te conecta com soluções em tecnologia para uma vida digital. Por exemplo, tem Vero, bom para quem paga e para quem recebe. O Home Banking, que põe a agência no seu computador. Tem M-Banking para o celular. Banrisaque digital para sacar sem cartão. E ainda o Office Banking para controlar a sua empresa onde você estiver. Acesse banrisul.com.br/te conecta e saiba mais. Banrisul Digital. Clique e simplifique. O futuro da minha filha depende de muitas coisas. Depende de amor.
de muito carinho, de boa educação, saúde e de oportunidades. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos uma ampla rede de políticas sociais que envolve o governo do estado, as prefeituras, as entidades sociais e as comunidades. Mesmo assim, a gente sabe que dá para melhorar muito mais. É por isso que o governo do Rio Grande do Sul está enfrentando a crise nas finanças públicas, cortando gastos desnecessários, renegociando a dívida com a União e modernizando o Estado. Porque o desenvolvimento tem que ser econômico, social e humano. Qual o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Continuamos, olha, tá bem boa essa repercussão aí do início do programa. Estamos falando do momento em que estamos vivendo, a instabilidade, sai Temer, não sai Temer, você não quer investir, não quer comprar nada, está inseguro. Estamos vivendo esse momento. Eu quero a sua opinião como uma psicóloga. Está certa essa minha percepção com relação à dúvida das pessoas? A incerteza? Sim. Como é que estamos vivendo os dias de hoje? Fala aqui para o deputado que conhece muito economia e também nosso economista Rubens Bender. Eu estou me sentindo assim, sem condições, não estou com ânimo de investir, estou inseguro. Falei inclusive da situação da Coreia do Norte, que pode acontecer, tomara que não, mas do jeito que vai, uma hora estoura alguma coisa. Sim. Aí é uma tragédia. Então, o que se faz para passar esse momento? A questão é importantíssima porque a gente tem nosso cérebro ele é preparado para a gente analisar o ambiente, como eu sempre comento aqui, e poder se organizar nas nossas ações para tomarmos decisões e aí agir frente às situações. Com a instabilidade, a gente está sempre em estado de alerta. Em estado de alerta, o nosso organismo ele deságua hormônios, né, do estresse que vão fazer com que a nossa percepção fique um pouco distorcida, e aí vem o quê? Vem o medo, vem a ansiedade e vem a agressividade em níveis muito elevados. E aí a gente fica com dificuldade de controlar isso. Por isso essas reações que a gente vê de pessoas mais agressivas, pessoas agitadas, pessoas respondendo mal. E quem trabalha na economia, eu estava comentando, quando eu trabalhava como consultora no Sebrae, eu dava um curso que era Líder Coach para os empreendedores com empresas mais estabilizadas, né, e de médio porte. E o maior desafio que a gente via, Bibo, era exatamente isso. Esses líderes dentro do Brasil com altos impostos, que a gente também tem empresa, né? A gente paga altos impostos, a gente administra pessoas com problemas, né? A gente faz tudo bonitinho. Problemas trabalhistas, paga os impostos, se esforça, e aí vem toda essa situação instável que o teu dinheiro, ele não é, como tu colocou, não circula, o dinheiro que tu paga não volta para ti em investimentos do governo, né? Com essa grande dificuldade que a gente está. Então, o que acontece? Os empresários ficam com alta tensão, alta dificuldade de manter o seu controle emocional. Bem, você que já trabalha nessa área e conhece a consultora, situação do empresário. Eu, por exemplo, eu vendo mídia, meu negócio é publicidade. Eu vendo mídia para um cliente. Se é uma estatal, por exemplo, normal às vezes levar no mínimo 6 meses para pagar. Sim. Só que eu dou uma nota, vou botar uma nota boa aí, uma nota de R$10 mil. Tá? Eu vou pagar 15 ponto alguma coisa por cento de imposto. Sim, então, eu, em tese, tenho 10 mil, vou pagar no próximo dia 20, eu pago 1.500 de impostos. Pagamos. Só que eu vou receber daqui a 3, 4 meses. Então, eu já me descapitalizei, eu sou obrigado a pagar dia 20, porque se eu não pagar dia 20, eu tenho uma tremenda de uma multa. Isso, e tem uma multa pessoas... em torno de 10%, uma baita multa, mais a correção. E tu tem pessoas que dependem de ti. Aí como é que fica o teu emocional? Sim. Exatamente? Não, mas olha só, se eu não tenho uma estrutura e eu dependo do dinheiro,
tá? Sim. Eu dependo de receber os 10 mil do patrocinador e no primeiro mês eu tenho que pagar 1.500. Aí eu não tenho dinheiro para esses 1.500. Eu quero esperar receber para pagar o imposto. No segundo mês, eu já tenho muito mais dívida. No terceiro, no quarto, no quinto. Quando eu recebo o que eu já paguei de juros, não sobra nada. E como é que eu estou pagando os funcionários? É muito difícil a situação. Muito, muito difícil. Além da trabalhista, né? Sim. Que o maior país em ações trabalhistas no mundo, o deputado falou agora, 60 milhões de ações trabalhistas ano. As pessoas hoje só querem seus direitos. E deveres não têm. Eu fui ensinado a ter deveres. Me preocupo em servir. Quantas pessoas vêm trabalhar comigo? Que a primeira pergunta que faz é o seguinte: várias vezes eu chamava estagiários, colocando empregos, eu tive um momento de bastante funcionários. Aí o que faz? Primeira pergunta: quanto é que eu vou ganhar? A primeira pergunta, deputado: quanto é que eu vou ganhar? Qual é o amor que tem a profissão? Primeiro mostra a competência para depois ganhar. Se vence na competência, não é isso? O que você está falando é muito importante. A segunda pergunta é que horas eu vou sair. É isso. Não. Agora acabou comigo. A primeira, quanto é que eu vou ganhar e que horas eu saio? Pô, como é que uma empresa vai para frente desse jeito? Isso, falasse tudo. Não tem como. Falasse tudo. E como é que a pessoa vai lidar com o estresse? O interesse dela é ganhar apenas o dinheiro e não trabalhar por um propósito. Então, quem trabalha por um propósito, quem sabe o que faz, para onde quer ir, quem sabe das suas metas, do seu desejo de vida em estar atuando em algo que faça parte de si, consegue lidar melhor com o estresse. Consegue tomar soluções, atitudes melhores frente a essas situações. Agora, quem está sem propósito na vida é consumido por essa situação, né? Tá, mas e as pessoas hoje estão com propósitos em primeira linha ou estão um pouco na dúvida também? As duas questões. Tem gente que está muito centrada, sabendo muito bem, está conseguindo passar pela crise, administrando bem o seu potencial. Outras pessoas não, né? Outras pessoas... Então, tem um mix aí. Eu penso que as pessoas estão muito perdidas porque há uma crise de valores. Né? E as pessoas começam a não se encaixar mais em muitas situações de trabalho, ficando doente. Eu estou atendendo ultimamente pessoas que estão surtando dentro do trabalho. Né? Crises de pânico, de medo, de ansiedade. Sim, mas tipo o quê? O que faz? Crises de pânico, a pessoa tem uma sensação súbita de morte. O que faz? Tá, mas por quê? Está devendo? Não vê perspectiva? Não, por quê? Porque é muita cobrança, né? Muita meta para atingir empresas particulares. Não, assim, banco. Né? Eu não queria trabalhar em banco. Porque eu vejo os gerentes apavorados, pô, tem que cumprir meta, tem que cumprir meta, eu tenho que vender isso aqui, me compra. E às vezes faz chantagem emocional com a gente. Sim. Olha, me ajuda aqui, senão eu digo, pô, não dá, né? O assédio moral, né? Em função disso, de atingir metas, essas pessoas, então, começam a ficar num nível de estresse intenso que adoecem porque o cérebro para de funcionar, ele não consegue voltar ao reequilíbrio. Isso são várias funções químicas que temos no cérebro para... a gente poder agir frente ao estresse um determinado nível. Se sobe aquele nível e fica sempre lá, né, dá um estalinho ali, tu tá sempre em estado de alerta, daí tu não consegue dormir, não consegue te alimentar direito, tu não consegue fazer as tuas funções básicas do dia a dia, porque tu tá sempre apavorado, então isso começa a cansar o teu corpo. Quanto por cento das pessoas estão nessa situação hoje? Olha, complicado, eu vou te dizer do meu consultório, metade, 50%. 50%? Uhum. Então tá bem. Porque esses podem ir ao consultório, os que não Exatamente, vão. E os que não vão. Deputado, como é que fica na situação que estamos narrando aqui, dessa instabilidade, tem instabilidade também política. E o senhor, como deputado, todo brasileiro hoje está naquela instabilidade de continua o governo, sai o governo, claro, fica o governo. O senhor está vivendo esse momento também? Também. Eu queria só fazer uma complementação. Sim. Acho que as observações do doutor Bender e da doutora Fernanda são muito pertinentes na medida em que realmente nós vivemos as relações de trabalho vivem um momento extremamente crítico. Tá? Acho que a perspectiva da psicologia em relação a essas crises, elas expressam muito bem assim um momento difícil, né? E a própria dificuldade da reforma do trabalho, enfim, né? Todo esse contencioso, esse litígio, né?
expressa também uma incapacidade, de certa forma, e aqui nós temos a figura do Zafari, que é uma empresa muito diferente das outras concorrentes, assim, que a gente sente, não é? Que tem um outro perfil, é uma empresa familiar, assim, que nasceu de uma outra realidade, né? Ela não existe para explorar, para lucrar, né? Então, assim, essa capacidade de formar equipes, de ter liderança, de saber extrair o melhor das pessoas, não é? Tudo isso são elementos fundamentais que num ambiente ultra competitivo como nós vivemos, né, que tem, sei lá, 14 milhões de desempregados, a questão do emprego, e numa sociedade que vive uma mudança, não é, na estrutura produtiva muito grande, o emprego tradicional começa a sofrer muitas mudanças, né? Tudo isso realmente... Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é um país altamente empreendedor. O povo brasileiro é um povo altamente empreendedor. Eu estudei muito sobre isso, né? E, para se ter uma ideia, por exemplo, a região, tanto os alemães, mas a região serrana, é a região com a maior taxa de empreendedorismo do Brasil. Tem uma empresa para cada 10 habitantes. Caxias do Sul, Flores da Cunha, o pessoal é altamente empreendedor. A questão é que o ambiente é um ambiente muito difícil, né? O ambiente empresarial é um ambiente muito inóspito, né? Aquilo que tu dizia, a questão do acesso ao crédito, o custo do crédito, a burocracia... Custo do Brasil. A relação trabalhista, né? Você tem a questão, a questão de uma empresa... A média de duração de uma empresa ser 6 meses é uma coisa inaceitável. Inaceitável. Né? Você pensa assim, uma pessoa que se reúne o seu capital, a sua reserva... todo o seu esforço, emprega algumas pessoas e em 6 meses aquilo ali praticamente fechou. Né? E não é só o sonho, uma energia, é tudo aquilo que... Então, assim, eu acho muito importante, acho que talvez a função mais importante de um governo seja proporcionar um ambiente favorável às pessoas que querem investir. Né? Você vê um mau exemplo, a questão dos PCCIs. Há pouco tempo atrás era um absurdo. Fizeram uma lei... Deixa eu só explicar o PPC, eu gosto de claro. bem. É Plano de Prevenção contra Incêndios. Uma lei importante em cima de uma tragédia, não é? Que foi a questão da lei do incêndio da Boate Kiss, não é? E aquilo, a partir daquilo se fez uma legislação altamente restritiva, onde os bombeiros não tinham capacidade operacional e tu não abria um boteco, porque tu não tinha um PCCI, entendeu? E tu ficava 1 ano esperando um alvará para poder abrir uma empresa, né? Então é inaceitável. E quantos que tinham a empresa e acabaram fechando a empresa por não estar em dia com o PPCI. Exatamente. Então, assim, eu acho que essas questões são muito importantes, elas refletem na saúde emocional das pessoas, como a doutora Fernanda muito bem disse, né? E realmente eu acho que a gente precisa se voltar mais, não é? Realmente para criar um ambiente, para licenças ambientais. Olha, para o sujeito abrir uma empresa em Porto Alegre demorava 300 dias, para tu ter uma ideia, Bibo, né? Então, o sujeito tinha que correr 15 departamentos. Isso é importante, olha o que o deputado está falando. E sabe quanto leva hoje? Que me disse o presidente aqui. Que eu vou abrir outra empresa e vou cobrar dele depois. Não é a junta digital, né? A digitalização da junta, é o alvará de funcionamento da empresa na capital. A questão eles estão abrindo a Rede Simples, é um sistema que já tem 60 cidades, o Fábio Branco era secretário do Desenvolvimento, Garibaldi tem, várias cidades têm. O que acontece? O empresário tinha que percorrer 15 secretarias atrás do alvarazinho de cada secretário para poder abrir a sua empresa. Agora não, tem um lugar, não é? Tem até o Sebrae ajuda ali. Isso é correto. Ele vai ali e aquele servidor público providencia e baixou de 80 dias, 70 dias em média, o tempo de abertura de uma empresa em vários municípios para 5, 6 dias, que é um tempo aceitável. Na junta comercial, o presidente me disse que em 2 dias hoje eu dou a entrada lá. Exatamente. Em 2 dias, tudo digitalizado. Bem, vamos aos inigualáveis apoiadores. Quero saber a situação, opinião de quem está aqui, sobre o Temer fica ou não fica. E um assunto que todo mundo está debatendo, o governador queria aprovar na Assembleia Legislativa a privatização, poder vender, né, a CE, a Sulgás e outras empresas, e no fim não deu, e vai para um plebiscito. E vai dar um grande debate por aí.
Eu sou um cara que não fica em cima do muro. Quem fica em cima do muro leva chumbo dos dois lados. Eu sempre tenho opinião. Se me convencer o contrário, eu mudo. Mas eu sou a favor da privatização dessas empresas que o governo está querendo privatizar. Porque, no caso da CE, por exemplo, falar com o deputado daqui a pouquinho, não adianta ficar nessa de amor ao que é... Eu sou dono. Dono da onde? É dono, mas isso fica dando prejuízo. Se pode investir o dinheiro em segurança, em escolas de outros lugares. Para aí, tem que analisar com firmeza e você vai estar votando, assim como eu. O plebiscito sai, né? Com certeza. Né? 15 de novembro, né? Mais ou menos. Eu acredito que saia. Você é a favor da privatização? Eu sou a favor da privatização. Inclusive na China, eu estava comentando antes, até a usina de energia atômica é privada, na China comunista. Na China comunista, olha só. Qual é a sua opinião? Igual. Tá aí. E o deputado vai falar depois. E vamos saber a empresa ideal. Aliás, empreendedorismo. Quem faz a história, essa eu estava falando com o Bender há pouco, quem faz a história, Nietzsche dizia o seguinte, de 100% das pessoas, 5% fazem história, são pessoas que empreendem, 15% das pessoas acompanham e 80% atrapalham, já dizia Nietzsche. E essa continua sendo a realidade. Inigualáveis apoiadores, eu vou, mas eu volto. Esse aplicativo é do Sintaxi. A qualquer hora acesse e baixe. Não perca tempo e baixe agora. Pra chamar é rapidinho. Tem um táxi bem pertinho e tá chegando sem demora. Aplicativo Sintaxi, o jeito mais fácil, rápido e seguro para você chamar o seu táxi. Continuamos. Interessante. Essa do Nietzsche foi boa. É a realidade? É a realidade. Vale para os dias de hoje? Vale. Lógico que vale. Isso aí foi feito... Repete, então, o que dizia Nietzsche. Aí, ó. Se tu me permitir, pouca gente, talvez, hoje em dia, dessa nova geração, conheça o Nietzsche. Então, eu vou dizer, o Bibo Nunes disse... Não, mas esse crédito é do Nietzsche. Mas o Bender, que é da raça do Nietzsche, diz aí, confirma aí. O Nietzsche falou que 5% fazem a história, 15% acompanham e 80% atrapalham. Mas não mudou nada isso aí. Em Stanford fizeram uma pesquisa recentemente que continua a mesma coisa. 20% apenas conseguem fazer as mudanças. 80% não acompanham as mudanças do mundo. E voltando a um ponto, acho importante, que estava falando o deputado antes, você colocou sobre o Sebrae, mas até chegar às empresas competentes, o pior país para competir é o Brasil. Tá? O pior país que tem para competir é o Brasil como empreendedor. Tá? O que você tem? Você tem toda uma máquina burocrática, tá? Uma máquina burocrática que atrapalha o sistema. Então, o que nós temos aqui? Falando que grandes empreendedores é daquela região de Caxias, de Novo Hamburgo. O Brasil dominou o setor de calçado mundialmente. Eu vivi isso. Né? O Brasil era o maior produtor de calçados do mundo. Há, vamos dizer, 20, 25 anos atrás. Hoje é a China. Mas por que a China domina hoje e o Brasil perdeu? Porque naquela época a carga tributária brasileira era apenas de 25%, 25%. Hoje nós estamos em 46%. Nessa nossa geração, uma geração dobrou a carga tributária. Tá? Quer dizer, as empresas subiu mais de 100, 200 mil empregos. Estou falando Novo Hamburgo, Igrejinha, toda essa região. Caxias. O que está acontecendo? As grandes empresas que tinham Randon, Marco Polo, que eram competitivas mundialmente. Não é o empresário brasileiro que é incompetente. Não. É a máquina burocrática instalada nesse país que é incompetente. E aquilo, como é que se vai se alterar isso politicamente? Eu não estou vendo solução, porque não se discute política nesse país, se discute apenas polícia. O país virou um país de pauta policialesca. Como é que um país com uma pauta policialesca pode se destacar no mundo?
Tá? Não tem como. Nós passamos o dia vendo, prende A, prende B, delata A, B. Isso não existe. Os Emirados Árabes, que hoje é um grande competidor, o próprio Mohammed, o primeiro-ministro, abordando o problema da corrupção, diz o seguinte: corrupção existe, vamos resolver. O problema meu é gerar emprego. E eu não vejo isso no Brasil. Eu não vejo discussão sobre emprego. O que é? Se pauta todo dia, se derruba o presidente, não derruba o presidente, se prende A, prende B. Então, isso é a nossa economia. Enquanto que a economia mundial, que está circulando na China, nos Emirados Árabes, na própria Índia, é a pauta do Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia. A ciência, a economia é uma ciência moral. Tá? Esse é o princípio filosófico nosso. Agora, a partir desses valores morais, éticos e morais, que as pessoas que compõem o Estado brasileiro não têm, nós chegamos a ter uma carga tributária de 46% para sustentar o quê? Nada. Apenas privilégios. Porque continua o mesmo pronto-socorro, o mesmo hospital aqui de clínicas em Porto Alegre, e como é que dobrou a carga tributária e não tem 2 hospitais? Não tem 2 pronto-socorro. Esse é o problema do Brasil, econômico. E isso vem como consequência o quê? É o que você estava colocando antes, quer dizer, o empreendedor, você fica então massacrado, o empreendedor lutando para pagar os 46%, ele não consegue competir daí lá em Caxias, em Novo Hamburgo, tudo mais, com o chinês. Ações trabalhistas derrubam muito também. 95% das ações trabalhistas do mundo estão no Brasil. Sim. É um absurdo, é demais. É que o funcionário acaba achando que o empreendedor, o dono do negócio, está lucrando em cima dele e não está, porque ele não tem essa visão por detrás, o quanto ele custa para uma empresa, né? Que é o dobro do preço do... E tem partidos políticos aí que querem acabar com empresários, por exemplo. Querem tirar o dinheiro de quem tem para dividir pobreza. Não tem como tu tirar de quem tem, reduzir quem tem, para fazer com que divida o que tem de pouco. Quem está bem faz com que todos subam. Essa de botar todo mundo para baixo não funciona. Tem que botar todo mundo para cima. O mínimo tem que pensar, dividir pobreza não, vamos dividir riqueza. Esse foi o pensamento do Deng Xiaoping na China. Deng Xiaoping, que não jogou no Inter nem no Grêmio, só para deixar claro. O sujeito que modernizou a China, o Deng Xiaoping, tinha essa visão. Não me interessa a pobreza, me interessa que todo mundo tenha acesso. Isso. Enquanto nós estamos aqui discutindo o quê? Que a gente vive a realidade nossa, quer dizer, nós estamos... As regras trabalhistas lá da China, você está por dentro ainda, não? Sim, Porque sim, ele sim, era diretor do Carrefour, compras do Carrefour em toda a Europa. Uma diferença básica, trabalhista na China e aqui. Estados Unidos nem se comparam. Lá a mulher está grávida, eles mandam embora na hora e por aí afora. Não tem moleza nenhuma. A China, o custo é 16%. Nós estamos falando de 46% aqui no Brasil, na China é 16%. Trabalhismo e aposentadoria, ela é privada. China comunista é privada a aposentadoria. Você recolhe quando você quer, tipo previdência privada que tem no Brasil, nos Estados Unidos, tudo mais. Na China também tem. Aqui nós estamos discutindo a reforma previdenciária para manter os privilégios de uma casta. Não existe casta privilegiada mais na China. O Deng Xiaoping acabou. Tá? Quer dizer, então, nós não temos como competir. Não tem como competir no mundo globalizado, o Brasil. Por quê? 16% na China contra 46% aqui. Sim, mas não tem que mudar isso. Isso cabe aos políticos. Não. Eu acredito que na democracia como deputado jovem de cabeça aberta que conhece a área, é bem provável. Mas as raposas felpudas que ainda tem por aí, que acabam com a política, tem que ir embora. E antes que eu me indigne, eu vou simplesmente chamar o intervalo, que depois vamos falar. Que o programa tá bom, né? Tá gostando do programa, deputado? Tá muito bom. Se não estiver gostando, vamos trocar tudo aqui. Não. Tá bem? Eu acho que, olha, eu quero ratificar tudo o que foi dito aqui. Agora, se ele achar que a mudança cabe aos políticos, periga ele ficar esperando isso não acontecer. Né? É mais ou menos assim. O bom é que o papo aqui é muito reto, não tem enrolação, é direto. Eu vou, mas volto. Esse aplicativo é do Sintaxi. A qualquer hora acesse e baixe. Não perca tempo e baixe agora. Pra chamar é rapidinho, tem um táxi bem pertinho e tá chegando sem demora. Aplicativo Sintaxi, o jeito mais fácil, rápido e seguro para você chamar o seu táxi. O Banrisul te conecta com soluções em tecnologia para uma vida digital.
Por exemplo, tem Vero, bom para quem paga e para quem recebe. O Home Banking, que põe a agência no seu computador. Tem M-Banking para o celular. Banrisaque digital para sacar sem cartão. E ainda o Office Banking para controlar a sua empresa onde você estiver. Acesse banrisul.com.br/te conecta e saiba mais. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Continuamos. Olha, esse programa aqui tá bem polêmico, tá valendo. E as pessoas em casa, eu estou sentindo, ficam conversando, debatendo, porque esse assunto que estamos aqui falando hoje tem a ver com todos. É bem isso, né? Mas, deputado, Temer sai ou não sai? Não, Tchê, eu só queria fazer, a segunda vez que tu me pergunta. Não, é porque esse programa aqui é frenético. E como a pauta está muito dinâmica e acho que realmente o Dr. Bender traz, assim, questões muito importantes, né? E ele traz o exemplo da China, que é um exemplo, inclusive, de um modelo até semelhante ao do Brasil, que é o capitalismo de Estado, não é? Ou seja, é um modelo de um Estado, não é, indutor do desenvolvimento, que escolhe os campeões nacionais e internacionaliza aquelas empresas e trabalha artificialmente no câmbio, investe nas exportações. Mas, para mim, a China não é um modelo de sociedade. Né? Quero deixar claro isso para os amigos. A China tem mão de obra escrava, tem exploração do trabalho. Né? A China sinceramente, não tem democracia, não tem liberdade, não tem internet. A China não é um lugar que eu gostaria de viver. Tá? Mas eu acho que a China, dentro dessa concepção de sociedade e de política que eles adotaram, realmente vem com um modelo de desenvolvimento que vem gerando um crescimento acelerado e proporcionou nos últimos anos, inclusive, uma classe média de 300 milhões de pessoas. Né? Então, eu acho que... Acho que ele apoia o lado capitalista da China. No que se refere digamos assim, ao modelo de desenvolvimento, eles foram mais competentes que o Brasil. Né? Eu acho que eles têm escolas de inteligência, eles têm em Singapura uma referência muito importante, né? Eles investem na elite política e burocrática, né? Para que eles estudem em vários lugares do mundo, coisa que o Brasil não faz. A elite do Brasil realmente é muito pobre, é uma elite corrupta, né? Lá eles também são, né? Os chineses não são fáceis, né? Então, eu acho importante assim, traçar paralelos, mas assim, não existe uma nação desenvolvida sem um povo desenvolvido, sem uma democracia sólida, estável. Né? Nós não queremos apenas o crescimento econômico a uma taxa acelerada, a gente quer bem-estar social, desenvolvimento humano, a gente quer uma educação de qualidade, a gente quer mais hospitais, o aumento da carga tributária e o retorno. Até o senhor citou o Hospital de Clínicas, casualmente o hospital único que duplicou. Né? Vai ter um outro hospital ali e até milagrosamente... Nosso vereador Tiago Duarte aqui vai ser pelo mesmo preço licitado, que normalmente no Brasil isso é muito difícil. Raridade. Né? Mas fechou o Hospital Parque Belém aqui em Porto Alegre. Fechou, eu sei disso. Né? Então, enfim, né? Mas acho que essa mudança no Brasil, e o meu pai, assim, foi senador durante 32 anos, foi governador aqui no estado, ele com toda a experiência, ministro, com toda a experiência acumulada que ele teve no estado e na república, ele vê a classe política petrificada, reacionária e agarrada nesses privilégios, não é? Então, ele vê que uma ruptura nesse modelo, não é? Ele vem de fora para dentro. Ele vem da mobilização da sociedade, vem dessa tomada de consciência, dessa ida para a rua, dessa consciência crítica, e a gente tem visto hoje uma fiscalização e um patrulhamento sem precedentes onde as mudanças estão acontecendo. Né? E nesse sentido, Bibo, que eu vejo assim, a importância da participação social nessa questão desse episódio ocorrido com o governo Temer. Né? Eu acho que foi um fato muito grave. Né? O meu pai
recentemente se posicionou com muito respeito à figura do presidente. Enfim, a gente não é nada pessoal. Nós torcemos para que o Brasil dê certo. Eu acho que todos os empreendedores aqui estão torcendo para que haja estabilidade, redução do juro, retomada no emprego. Sim. A gente quer que o Brasil volte a funcionar. Mas uma coisa eu tenho certeza, né? Num Brasil de impunidade e num governo, não é, pautado pela corrupção, isso não vai acontecer. Então, nesse momento é muito importante, na nossa percepção, que haja um esclarecimento profundo nessa investigação do Supremo Tribunal Federal, para que realmente essa questão da JBS fique patente, né? E a gente possa realmente ou virar essa página e o presidente, enfim, seja removido, seja por renúncia, seja por impeachment, mas que seja uma coisa rápida para que o Brasil volte a trabalhar, ou realmente ele se consolide na presidência e possa terminar o seu mandato. Perfeito. Agora, o que chama a atenção é que estamos vivendo uma crise muito grande. O dinheiro começa a faltar nos primeiros 30 dias do mês. Essa é a verdade. Aí vai ver os JBS, os irmãos falando, pois o fulano me pediu 20 milhões, o outro me pediu 30, eu liberei para ele 50 milhões. Eles falam em milhões como se fosse dar uma bala para alguém. O mundo que eles vivem é outro. É impressionante quando eu vejo, todo mundo já viu o cara falando, o Aécio me pediu 60 milhões, 60 milhões não faz cócegas. Eles, na combinação inicial da delação premiada, teriam que dar 11 bilhões. Aí negociaram, ficou em 10 bilhões e 300 milhões. Se não me engano isso, mais ou menos, né? Eu sei que eles ganharam 700 milhões. Mas como é que pode ter tanto roubo, tanta trampa, para uma fortuna dessas, a pessoa pagar quase 11 bilhões? Pô, é dinheiro. 11 bilhões ali, ó, que estou devolvendo, só que vai ser em 25 anos. E na quarta-feira, ontem, simplesmente, as ações da JBS subiram 7,5% e a Bolsa caindo 2%. Há uns dias atrás, as ações da JBS, a Bolsa caindo, subiu mais de 20%. Então tem rolo, tem trampa, confusão no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, onde a CVM está tentando tirar alguma dúvida do que está acontecendo, o que eles estão fazendo. Então os caras são tramposos na 18ª potência. Não tem amador. Em qualquer área eles são mestres em roubar o seu dinheiro. BNDES, olha, o que pegaram o BNDES? Quero ver quando abrirem o escândalo do BNDES. Tem ali para Cuba, foi 8 bilhões, para não sei o quê. Tá, mas vão pagar quando? Com contratos secretos. Eu fico chocado com isso. Eu gostaria que você, como uma psicóloga, me dê aqui, eu faça uma consulta comigo e me alivie um pouco, porque eu estou um pouco tenso também com a situação que estamos vivendo. Me dê uma força, por favor. Eu acho que as suas colocações são ótimas, porque tu é transparente, tu fala o que as pessoas estão pensando e o que tem que ser dito, como o deputado estava falando ali, para que as pessoas se mobilizem e vão lutar pelos seus direitos. Onde é que está o nosso dinheiro? Está aí. Né? Por que está essa crise tamanha de valores e essa descompensação emocional das pessoas? Porque tu trabalha, vem o outro, faz um conluio lá, né? Pega o teu dinheiro que tu te mata pagando imposto. Até eu acho que foi, não sei, o advogado de um deles que diz assim, não, é que ele pediu dinheiro emprestado, ajudou lá, porque os juros bancários são muito altos, né? E quem paga os juros bancários somos nós, né? Quando a gente entra no cheque especial, a gente paga uma taxa altíssima, 14 e tantos %, crédito, cartão de crédito, e essas pessoas não pagam, entendeu? Se falar 1 milhão, o cara, não, nem olho. 1 milhão, eles nem sabem o que é isso. É tão pouco dinheiro para eles. Eu fico impressionado, como é que pode? Então outro ali, na mala, pegou 500 mil só, coitadinho. Esse é um coitado, pegou 500 mil na mala, vai lá e devolve, e ainda devolve com menos. O cara, quando vai devolver o dinheiro roubado, tramposo, ainda devolve com menos. Roubar, enganar, não é suficiente. Eles têm que roubar, enganar e, de novo, parece que é um certo prazer. Agora o STF está vendo, o povo está vendo, então vou roubar agora com prazer. Não sei se é atavismo isso,
O programa de amanhã eu vou falar sobre atavismo também. Atavismo é que vem no gen. Mas eu acho que o roubo, a trampa não vem no atavismo. Isso é psicopatia. Isso é psicopatia. Não tem atavismo não, isso aí, é psicopatia. Né? Não, mas psicopatia. É psicopatia. Não, mas é que é tanto roubo que está acontecendo que eu chego a pensar que pode ser até atavismo. Não. Atavismo vem da genética, mas não é. É psicopatia. É psicopatia. Psicopatas em profusão que nós temos. Deputados, estamos quase encerrando o programa. Eu quero a sua expectativa com relação ao plebiscito, que sai o plebiscito, para sabermos se privatizam ou não algumas estatais. Perfeito. Nós tivemos, para o telespectador entender, nós tivemos no ano passado uma convocação extraordinária, onde várias medidas, emendas constitucionais, projetos de lei foram enviados à Assembleia, e uma delas era justamente... Tem vários, por exemplo, a licença classista, que acaba com os 315 servidores de sindicatos que custam 40 milhões por ano aos cofres do Tesouro, e que em Brasília, na União, que tem muito mais dinheiro que aqui. Sim, mas esses 40 milhões no Estado. Aqui no Estado. Só no Estado. Só no 40 Estado. milhões. O que acontece? Eles são cedidos, são servidores do Estado, cedidos para os sindicatos, não é? Mas quem paga é o Estado. Na União, que tem muito mais condição financeira, eles são cedidos para os sindicatos, mas quem paga é o sindicato. Sim. Nós queríamos mudar esse trecho da Constituição para que o ônus recaísse sobre o sindicato. Não é? Isso influencia no caos que vivemos também, porque Exatamente. O Brasil é o país do mundo que mais tem sindicatos. Exatamente, e ainda por cima nós pagamos a conta. É difícil, olha, não é fácil, está difícil. Então, a emenda do 12º, que faria uma justiça salarial, uma justiça orçamentária para equalizar o salário entre os poderes. Para tu ter uma ideia, Bibo, bom dizer, um servidor do Tribunal de Contas ganha um salário médio de 27 mil. Médio, não é? Atenção, você está feliz? Médio, 27 mil mês, médio. E com todo respeito ao trabalho dos auditores, são servidores que eu tenho, mas no executivo, um professor, um brigadiano, é em torno de 4 mil. Não é? Então, muita diferença. Essa questão do 12º mudaria o percentual de cálculo e faria a justiça orçamentária. Então, uma série de medidas, a maior parte delas aprovadas, só o 12º não, e uma que não teve votos para aprovar e ficou em discussão até hoje, foi justamente a PEC que pretendia retirar a exigência de plebiscito para a privatização ou federalização de 3 estatais, a CE, a Sulgás e a CRM. Não houve votos, não é? O PDT e o PTB não deram os votos necessários, por ser uma PEC, precisava de maioria qualificada, 33 votos. Não havendo essa maioria, não é? Então o governador Sartori enviou um requerimento e a Assembleia, agora a iniciativa é do Legislativo, não é? A Assembleia então vai iniciar um procedimento para fazer uma consulta pública, um plebiscito, que só pode ser feito no dia 15 de novembro, não é? E através de um decreto legislativo, e essa votação tem que ocorrer obrigatoriamente, para que aconteça esse ano a votação, até o dia 16 de junho. Eu acho que nós temos 2 ou 3 terças-feiras agora para votar, não é? Se não acontecer a votação nesse ano, acontecerá então no ano que vem em conjunto com a eleição. Nesse momento há uma disputa política sobre a data quanto antes melhor, né? Quanto antes melhor. E assim, nada mais importante, aqui uma concepção sobre o modelo de Estado, não é? Existem muitas divergências, muitas discussões sobre se o Estado deve ou não ter o capital em relação às empresas de energia. A decisão mais correta nesse momento é delegar justamente para a sociedade, que é quem paga os impostos, para que ela diretamente num plebiscito possa decidir qual é o tamanho do Estado que ela precisa. Perfeito. Essa vai ser a polêmica daqui para frente com relação à privatização. Eu acredito que a maioria da população gaúcha vai votar a favor da privatização, porque o momento que estamos vivendo, a imprensa, veículos, meios de comunicação estão fazendo com que as pessoas caiam na realidade. E a realidade exige que nós passemos para a parte privada essas estatais. Vamos encerrando, lembrando que esse programa é a sua mania na TV. Portanto, jamais nos traia com outro programa por aí. Porque aqui, hoje nós tivemos um debate bem legal do que está acontecendo no dia a dia. E sem aquele papo muito pernóstico, sendo mais no economês, no coloquial.
É assim que as pessoas entendem. Tanto é quando fala algo que eu não entendo, não, eu entendo, mas que penso que a pessoa não vai entender, deputado, PPCI, o que eu faço? Traduz na hora. Porque a pessoa que está nos assistindo, eu tenho que olhar o lado didático, para que a pessoa continue assistindo, ela tem que saber do que estamos falando o tempo todo. Porque para mim é bem claro, ou para ele, mas muitos podem não estar entendendo. E eu não quero perder não quero perder meio telespectador, telespectadora, porque eu dependo de vocês, eu vivo para vocês. Portanto, correspondam a esse amor e assistindo segunda a sábado, 11h30 da noite, para mais de 650 mil domicílios em qualidade digital, pelo canal 20 da NET. Vou embora, com saudades, mas eu volto amanhã. Tchau. Esse aplicativo é do Sintaxi. A qualquer hora acesse e baixe. Não perca tempo e baixe agora. Pra chamar é rapidinho, tem um táxi bem pertinho e tá chegando sem demora. Aplicativo Sintaxi, o jeito mais fácil, rápido e seguro para você chamar o seu táxi. O Banrisul te conecta com soluções em tecnologia para uma vida digital. Por exemplo, tem Vero, bom para quem paga e para quem recebe. O Home Banking, que põe a agência no seu computador. Tem M-Banking para o celular. Banrisaque digital para sacar sem cartão. E ainda o Office Banking, para controlar a sua empresa onde você estiver. Acesse banrisul.com.br/te conecta e saiba mais. Banrisul Digital. Clique e simplifique.